a dor crônica? Bom, a dor crônica hoje é considerado não mais só um sintoma, e sim uma doença. Trata-se de um tipo de dor que deixa de ter o seu valor, né, de proteção, né, porque a dor, né, fisiológica, a gente considera ela como um sinal de proteção. É o seu corpo tentando se proteger de uma possível lesão. Então, a dor crônica, a partir do momento que ela persiste além do tempo de recuperação de uma dada lesão, seja ela um tupetão no dedão do pé ou até uma lesão, né, nos órgãos internos, ela se torna uma doença, perdendo então a sua função do que a gente considera de proteção e passando a se tornar uma doença, portanto precisando de abordagem e tratamento médico especializado. Qual é a diferença entre a dor aguda e a dor crônica? A dor aguda, ela é uma dor fisiológica, ou seja, ela é uma dor que tem um benefício para a pessoa que sente. Trata-se de um sinal de defesa do organismo para que sejam tomadas as medidas cabíveis, né, dentro da estrutura da pessoa, para que ela procure um atendimento, né, naquele momento agudo, né. Isso acontece muito frequentemente em casos de trauma, por exemplo, alguém que quebra algum osso, né, alguma fratura, ou então alguém que tem uma infecção aguda da garganta acaba, né, por esse motivo, desenvolvendo uma dor, que nada mais é que um sinal do organismo de que algo está errado e há necessidade de se procurar um atendimento ou se fazer até uma cirurgia, dependendo do caso. O que acontece é que a dor crônica, ela se persiste mesmo após o período em que essa cura ou que essa resolução desse dado problema se solucionou. E o que acontece? Você acaba perdendo, então, a sua função protetiva, né? A dor crônica, ela vira uma doença, ela não é mais apenas um sinal ou sintoma, e dessa forma incomoda muito na qualidade de vida dessa pessoa, que desenvolve essa dor mesmo sem ter mais a doença, em muitos casos, que a originou. Quais são os tipos de dor crônica? Bom, hoje em dia tenta-se classificar quase que tudo na medicina, né? E a dor não é diferente disso, né? Até pouco tempo atrás se consideravam basicamente dois tipos de dores. As dores do tipo nociceptiva, que são classificadas as dores onde há uma lesão tecidual e a ativação dos nociceptores, que são os receptores de dor que estão por todo o nosso corpo, tanto na pele quanto internamente. E as dores chamadas neuropáticas, que são dores que se decorrem de uma lesão ou dano ao sistema nervoso, seja nervo, seja medula espinhal, seja cérebro, seja uma raiz nervosa. E hoje em dia se considera ainda um terceiro tipo, que tem sido descrita como dor nociplásica ou dor displásica, na qual você não acha nenhuma causa, nem numa lesão neural, nem uma lesão tecidual que justifique aquela dor, mas ela aparece. Uma doença bastante conhecida que se classifica nesse tipo de dor nocidisplásica é a fibromialgia, na qual a gente não consegue achar um fator causal, mas o paciente chega relatando dor por várias áreas do corpo, né, em pontos específicos, e não existe, pelo menos do ponto de vista de exame, tanto laboratorial quanto físico, algo que justifique aquela ocorrência. Então, basicamente, hoje, nós podemos dividir então as dores em nociceptiva, neuropática, nocidisplásica, e existem ainda alguns subtipos que misturam os três tipos, que seriam as dores oncológicas, né, que são decorrentes de lesões neoplásicas, os tumores que estão crescendo e que podem provocar dor, e as dores isquêmicas, que são aquelas dores que ocorrem em decorrência da falta de circulação do sangue em determinadas regiões, fazendo com que haja falta de nutrientes, né, de oxigênio, de glicose, provocando dor em regiões específicas onde essa deficiência de circulação acontece. O que pode causar a dor crônica? A dor crônica é causada por diversos fatores, né? E inclusive existem doenças hereditárias que podem levar à dor crônica. Mas em geral são lesões ortopédicas,
Lesões na coluna, né? A dor na coluna é uma das mais comuns e é uma das que mais cronifica, tendo um impacto bastante grande na sociedade. As dores pós-cirurgia, né? Você pode ter uma cirurgia que você fez, seja ela abdominal, seja ela ortopédica, e depois de que há toda a parte de recuperação, a dor ainda persiste. Você pode ter dores de etiologia infecciosa, então infecções como, por exemplo, do herpes vírus, né? A gente tem muitos casos em que pessoas que tiveram lesões herpéticas acabam desenvolvendo algum tipo de neuropatia e isso leva à dor crônica. Um outro tipo bastante comum são as doenças metabólicas, né? A principal sendo aí a diabetes, né? A neuropatia causada pelo diabetes é uma doença bastante prevalente e que provoca também dores crônicas de difícil tratamento. E existem outras causas um pouco mais raras, mas em geral as dores crônicas decorrem de uma má resposta do organismo a uma dada lesão ou alguma alteração cerebral, que também pode levar ao sentimento de dor de uma maneira mais crônica. E isso acaba acarretando, então, a dor crônica, que hoje se define como uma dor que dura mais do que 3 meses, né? Na ciência, a gente sempre tenta classificar essas dores de acordo com o período que ela ocorre. E a dor crônica hoje se considera como doença aquela que passa, né, que tem uma duração além do que 3 meses. Então, todas as doenças que podem, de alguma forma, acarretar esse tipo de dor que se prolongue, podem eventualmente levar à doença dor crônica. Existe alguma relação entre dor crônica e problemas emocionais? Sem dúvida. Essa é uma associação direta, né? O que se sabe é que pacientes com dor ativam basicamente todo o cérebro, né? Incluindo a parte emocional. A palavra dor, ela é definida pela Sociedade Internacional como uma sensação tanto sensorial, de sensibilidade, quanto emocional. Então você tem essas duas esferas, né, do sentimento de dor, né, jogando juntas. Elas se conversam e todo o cérebro é uma máquina bastante complexa, né, todos nós sabemos, e como a parte emocional às vezes é negligenciada, ela na verdade não entra como um fator, né, de piora na dor, mas ela tem um fator preponderante, porque todo paciente com dor crônica, em especial aqueles que já têm essa dor por vários anos, eles desenvolvem ou têm uma tendência maior de desenvolverem patologias psiquiátricas ou emocionais, como a depressão, né, que é muito comum nos pacientes com dores crônicas. Então, a parte emocional é e faz parte da doença dor crônica e deve ser tratada em conjunto com a parte sensitiva, né, com a parte física. Quais são os principais sintomas da dor crônica? Bom, como afeta todo o cérebro, o primeiro é realmente a dor, né, uma sensação de desconforto. Dependendo do local, ela pode ser localizada ou pode ser generalizada, como por exemplo na própria fibromialgia, em que as dores não têm um local específico, elas se espalham por todo o corpo. As outras características é que ela dura, né, além do período de cura, ou seja, quando há uma lesão tecidual, essa dor persiste e isso faz com que as pessoas mantenham esse sinal de alerta, que deveria ser temporário, de uma forma mais prolongada. E esse é o grande problema, porque isso é o que tira as pessoas, né, da atividade do trabalho, de ter o seu dia a dia com uma certa qualidade, né? Todos nós sabemos hoje que as pessoas com dores crônicas perdem muitos dias de trabalho por conta da sua condição. Então, a gente tem que sempre avaliar o paciente com dor crônica tendo essa perspectiva de que não é uma doença de fácil tratamento. Existem diversos fatores que acabam influenciando, né, tanto na duração quanto na intensidade da dor. E é preciso bastante paciência, porque muitos pacientes acabam querendo uma solução mágica e a dor crônica tem tratamento, tem uma série de abordagens que podem ser feitas, mas leva bastante tempo até que a gente chegue num consenso, né, com o paciente e o médico possa atuar de forma efetiva na resolução dessa dor. Como é feito o diagnóstico da dor crônica?
Bom, o diagnóstico é feito um diagnóstico clínico, né? A maioria desses pacientes vai procurar a gente no consultório, relatando queixas de dores, sejam elas localizadas ou difusas, né? Que podem acometer todo o corpo, e sintomas associados, né? Dentre os mais comuns são sintomas emocionais, né? O paciente geralmente tem um humor deprimido, ou é um paciente ansioso, ou é um paciente que não consegue dormir bem por conta da dor. Então isso acaba acarretando uma série de dificuldades na qualidade de vida, e essas dificuldades, né, nem sempre são tratadas de forma adequada pelo colega que não é especialista, que muitas vezes até tenta ajudar essas pessoas, porém não é um diagnóstico difícil de ser feito, mas é difícil de ser tratado. Para você conseguir equilibrar o tratamento, você precisa realmente ter esse paciente, né, de forma completa e com tempo de poder investigar todas as possíveis causas, para que possa ser feito um diagnóstico certo, né, de certeza, e o tratamento adequado a depender do tipo de dor e da duração. E isso muda de paciente para paciente. Quais partes do corpo são mais afetadas pela dor crônica? Bom, principalmente as dores, né, do sistema musculoesquelético, né, as dores musculares, e dentre elas, uma das mais comuns é a dor na coluna, né, que a mais predominante é a dor na coluna lombar, ou seja, no final da nossa coluna. Por que isso? Porque é uma região de estresse mecânico bastante grande, né, todo o eixo do peso do corpo termina nessa região, e muitos pacientes, né, estão acima do peso, ou não praticam exercícios físicos, ou são pacientes, né, que estressados, que não têm uma alimentação saudável, e todas essas pequenas desorganizações, vamos colocar assim, na vida das pessoas, acabam sendo fatores importantes e que levam à cronicidade da dor, principalmente se há algum tipo de lesão grave, como por exemplo uma fratura da coluna ou uma hérnia de disco. Então esses pacientes muitas vezes não são tratados ou negligenciam a sua condição, e na hora que vão nos procurar, depois de 1 ano, 2 anos de dores, a coisa já está bastante desenvolvida. Então eu colocaria aí hoje como um fator de afastamento e de principal movimento aí no consultório de dor os pacientes com dores na coluna. Quais são as principais complicações da dor crônica? As principais são as complicações específicas e as gerais, né? As específicas vai depender do local da dor. Por exemplo, se o paciente tem uma dor no tornozelo, ele vai ter dificuldade para andar, ele vai ter dificuldade de fazer algum tipo de exercício, né? E isso é vamos dizer assim, uma dificuldade local. Com relação à parte geral, o que mais acontece com esses doentes é a sua condição emocional e de trabalho. Então, muitos desses doentes acabam tendo problemas, né, de continuar a desenvolver a sua atividade de trabalho por conta da dor, e além disso acabam desenvolvendo, né, patologias psicológicas, né, que prejudicam ainda mais a qualidade de vida, né, a depressão, a ansiedade, a insônia, né, todos esses fatores eles vão se somando, e o paciente tem aí um problema que acaba se tornando um problema de trabalho, um problema familiar, por conta do relacionamento com as pessoas se tornar bastante dificultoso, ou então porque no trabalho, a posição do trabalho ou o tipo de posição que a pessoa tem, é difícil dela desenvolver aquela determinada função por conta da dor. Então esses são os principais problemas, né? Problemas localizados a depender do local, e problemas, né, tanto do ponto de vista social quanto familiar, de relacionamento, relacionado aí às doenças emocionais que estão muitas vezes associadas aos pacientes com dores crônicas. Como é feito o tratamento da dor crônica? O tratamento deve ser sempre, na medida do possível, multidisciplinar, ou seja, uma série de profissionais de diferentes expertises deve estar atuando em conjunto a fim de poder dar cada um em sua determinada área algum tipo de ajuda. Então o tratamento pode ser médico, né, com o médico, que pode envolver tanto o uso de medicações quanto alguns tipos de cirurgia que existem para tratar a dor, né, fisioterapia, né, a depender do tipo de dor, mas em geral as dores musculoesqueléticas, as dores da coluna, tratamento psicológico,
né, com um psiquiatra ou psicólogo, pois muitos desses pacientes acabam, então, desenvolvendo essas doenças associadas emocionais. E também as terapias que a gente chama de alternativas ou integrativas, né? Hoje é um nome mais utilizado. Então, as terapias que a gente sabe que podem ter alguma ajuda, mas não tão comumente incluídas, né, em muitos centros de tratamento, como a acupuntura, como a meditação, o próprio tratamento do sono. Né? A gente sabe que pacientes com insônia, eles têm tendência a ter mais dores do que pacientes que dormem bem. Então, é um tratamento que deve envolver uma gama diferente de diferentes profissionais, para que cada um na sua área possa um pouquinho aliviar aquele desconforto do doente, né? Muitos deles querem soluções milagrosas, né? E uma coisa que eu posso garantir aqui que hoje a gente não consegue curar, né? Mas a gente consegue aliviar. Então, tendo essa ideia e você sendo claro com o paciente, o sucesso de qualquer tipo de abordagem acaba se tornando mais efetivo. Em que caso, a intervenção cirúrgica se torna necessária para tratar a dor crônica? Bom, os casos cirúrgicos são a minoria, né? Uma boa parte deles tentou todos os tipos de tratamento, né, que não são invasivos, como fisioterapia, terapia do sono, psicoterapia, uso de medicações, entre outras abordagens. E, em alguns casos, todas essas ferramentas que a gente tenta usar para que o paciente tenha alívio não conseguem o alívio necessário. E aí nós partimos para tratamentos cirúrgicos, que podem incluir os bloqueios, né, o uso de neuromodulação, que são o uso de eletrodos que são implantados dentro do paciente, ligados a pequenos marcapassos, fazendo com que haja melhora da dor quando os medicamentos não surtem efeito. Isso principalmente para pacientes com dores neuropáticas. E, em último caso, você também pode abrir mão de dispositivos de entrega de drogas intratecais, né, que a gente fala, que é dentro da medula espinhal. Você consegue colocar um catéter ligado a uma bomba eletrônica ou a gás, e essa bomba ela libera de alguma substância, em geral morfina mesmo, né, porque são casos, né, de difícil controle da dor, e você consegue controlar a dor através da entrega dessa medicação diretamente no sistema nervoso. Obviamente que todas essas técnicas elas têm que ser bem indicadas, não devem ser usadas em pacientes em que não foi se tentado tudo por pelo menos 6 meses, ou seja, todos esses pacientes impreterivelmente devem ter tentado os outros tratamentos antes de partirem para uma opção mais invasiva, porque apesar de serem tratamentos que têm uma boa resposta, existem riscos, né, relativos tanto à cirurgia quanto ao próprio aparelho, né? Você vai ter um implante dentro do seu corpo e nem sempre isso é uma coisa desejável em alguns doentes, né? Seja pela condição social, seja pelo próprio biotipo da pessoa, né? E seja, né, pelo risco mesmo, né, de infecção, de hemorragia, de outras complicações que esses procedimentos acarretam. Existe cura para a dor crônica? É uma pergunta, né, que acho que boa parte dos telespectadores querem ouvir a resposta, e eu vou ser bem científico. A resposta hoje não existe cura. Por quê? Porque a dor ainda é um fenômeno que está sendo bastante pesquisado. Existe uma série de dúvidas, mesmo entre os experts no mundo da dor, né, como tratar, de que maneira a gente pode aliviar e como isso realmente acontece dentro do nosso organismo. Tanto do ponto de vista periférico, né, das partes do corpo, mas principalmente do ponto de vista neurológico, né, como a dor é codificada dentro do cérebro. Nós sabemos que existe uma série de alterações cerebrais que acontecem nesses doentes, porém nós ainda não sabemos de forma 100% efetiva, né, visando uma cura, como tratar essas alterações e como fazer com que essa dor que o paciente sente seja completamente extinguida. E, na verdade, até seria uma coisa não desejável, já que a dor nada mais é do que um sistema de alarme. Então, a gente também não pode ficar sem sentir dor. Uma vez que a gente fica sem sentir dor, a gente perde
toda a defesa do organismo, que vai fazer com que a gente tome as atitudes caso haja algum problema. Então, a ideia não é realmente, no tratamento da dor, de curar, mas sim de aliviar, principalmente, e dar qualidade de vida, fazer com que esse doente não fique sem dor 100%, mas que ele tenha um alívio efetivo e que esse alívio seja suficiente para que ele possa desempenhar a maior parte das suas atividades diárias. Então, o objetivo do tratamento de dor é esse, é dar qualidade de vida ao doente e aliviar o quanto for possível. E nem sempre, ou quase nunca, né, eu tenho pouquíssimos casos em que a dor fica completamente, né, abolida. Então, a gente tem que sempre ter isso em mente, né, que o médico, o profissional que está te tratando de qualquer dor que seja, qualquer que seja o tipo, ele nunca vai poder te garantir uma ausência de dor, mas com certeza, fazendo todo vamos dizer assim, a investigação e sendo bastante criterioso na escolha das terapias, a ideia é que haja um alívio importante e isso eu observo na minha prática diária e com certeza os especialistas em dor conseguem, né, ter esse tipo de resultado e os pacientes acabam aí ficando satisfeitos mesmo sabendo que não há uma cura. Mas há controle, há tratamento e esse tratamento, apesar de não curar, funciona de forma bastante efetiva na maioria dos casos.